de função trigonométrica, que você comece a prova fazendo essa questão, mas para lembrar aí, né, de como que a gente faz isso, e é uma coisa muito simples, aluno. Pelo amor de Deus, não vamos errar isso, tá? Professor, mas se fosse uma função modular trigonométrica, pô, não vai mudar nada em relação ao que eu vou ensinar aqui, eu vou relembrar, na verdade, você aqui agora. Então, quanto à função real definida por f de x igual a 3 cosseno de 2x menos 2, podemos afirmar que seu período e a sua imagem, respectivamente, são. Então, calcular o período e a imagem de uma função, né, trigonométrica. Então, eu vou apresentar uma solução aqui para você, né, bem simples, né, sem elocubrar, né? Então, nós sabemos que a função lá é uma função cosseno. A função cosseno, ela é definida, né, de 0 a 2π. Só que lá, o que acontece? O que você tem que se ligar? Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Olha o valor aqui do arco aqui. É um arco duplo, né? É um arco duplo. Então, apesar da função ser uma função cosseno, o arco ali tá dobrado, ele tá duplo. Então, o que vai acontecer isso aí? Isso aí vai encurtar o período. Posso pensar dessa forma, né? Da mesma forma que se aquele arco tiver pela metade, eu vou dobrar o período. Então, basicamente, o pensamento é esse, não tem muito o que ver. Isso aí escrito matematicamente, ficaria assim, ó. Então, 2x é maior ou igual a 0 e 2x vai estar menor ou igual a 2π. E aí, dividindo, né, tudo por 2, o x, porque a análise é em função do x, maior ou igual a 0, menor ou igual a π. Então, o meu período vai variar de 0 até π, né? Que seria π menos 0, né? Então, o período da função é π. Tá bom? E assim eu faço para todos os outros, tá? Se ali dentro tiver x mais π sobre 2, mesma coisa, não muda nada. Vai mudar absolutamente nada, o raciocínio aqui é o mesmo. Trabalhando de forma correta com as desigualdades, né? Então vamos lá. Então o período é π, já está definido. Determinar a imagem. Pô, a imagem, ó, sem brincadeira, tem aluno que tem dificuldade em fazer isso aí. Aluno, olha só, a função é cosseno. Qual é o valor máximo do cosseno de um ângulo? Seja qual for o ângulo, qual é o máximo que a gente vai poder ter? Qual o valor máximo? O máximo que a gente pode ter? Não é 1? O cosseno do ângulo que for, de qualquer ângulo, não vai variar sempre de menos 1 a 1? Não é isso que nós aprendemos? Então, acabou. Não tem o que ver, pô. Não tem o que ver. Como é que eu faço para calcular aí? Para eu calcular o mínimo, né, vamos dizer, o mínimo da função, vamos botar assim, basta que no lugar do cosseno lá, eu substitua o menos 1. Aí eu vou pegar lá, a minha função é 3 vezes o cosseno de x menos 2. No lugar do cosseno, qual é o valor mínimo que esse cosseno, não importa o ângulo, qual é o valor mínimo que ele vai, uma hora ele vai bater? É menos 1. Então vai ficar 3 vezes menos 1, dá menos 3, menos 2. Esse menos 2 aqui é da onde? É da função. Menos 3, menos 2, menos 5. Então esse aqui é o mínimo que aquela função cosseno ali vai no intervalo de 0 a 2π, que ela vai alcançar. É o mínimo. Menor que menos 5 não vai acontecer, é impossível. Porque o valor do cosseno mínimo que eu posso ter é menos 1. Não tem um valor menor que menos 1 para cosseno, não existe isso. Independentemente do arco. Tá ok? E para o máximo é análogo. Aí eu vou pegar no lugar desse cara aqui, ó. Isso aqui é um valor, isso aqui é um número. Esse número aqui, qual é o valor máximo que ele pode ter? É mais 1. Não vai passar de mais 1 nunca, independentemente desse cara aqui, ó. O máximo que ele vai ter é mais 1. Aí o que eu faço? Para eu achar o máximo da função, substituo 1 aqui, ó. 3 vezes 1 menos 2 vai dar 1. Então, queria até fazer aí um elogio aí para minha querida aluna, né, que mandou lá para mim nessa questão, questionando, que eu mandei um gabarito para ela ali,
correndo ali, pô, professor, a resposta é aquela mesmo. Só que eu olhei para ela no celular, tava o PowerPoint no celular e eu tô meio cego, e eu enxerguei C aqui, ó. Na verdade não é C. Então, tomara que você tenha acertado, né? Que você questionou, já a probabilidade é grande de você realmente ter acertado. Então, a resposta, né, diferente do que eu passei para a aluna lá, é a letra E, tá? E não a letra C. Não tem nada a ver a letra C aqui, pelo amor de Deus. Então, a letra é a letra E. Desculpe aí, viu, minha querida aluna, pelo susto. Mas é um susto bom, né? Então, meu querido aluno, vamos lá, questão número 14 aí, visando o concurso da SPSEX, né? Então, ó, questãozinha de binômio de Newton, muito tempo que não cai, pode ser que venha aí no concurso, né? Então, ó, o termo independente de x no desenvolvimento do binômio. 1 sobre x ao quadrado menos x ao quadrado, tudo elevado à 10ª potência aí. Muito bem. O que você precisa saber para fazer essa questão aí? E outras relacionadas a esse assunto? A fórmula do termo geral, tá ok? Então, ó, o termo geral aqui, ó, vou enunciar a fórmula. Termo geral aí, ó, vai ser o quê? A combinação de n tomado P a P, que multiplica o quê, ó? O primeiro termo elevado a n menos p, vezes o segundo termo, que eu vou chamar aí de um b qualquer, né? Elevado a p. Então essa aí é a formulazinha do termo geral. É lógico que esse a e esse b aqui, ó, é o camaradinha que vai aparecer aqui dentro, tem que tomar cuidado com o sinal, né? Então, essa fórmula aqui é no caso de um binômio assim, ó, a mais b elevado a um n qualquer, tá? Então, partindo disso aqui, você consegue qualquer termo através dessa formulazinha. Tá joia? Tem uma consideração importante que a gente não pode deixar de falar em relação ao P, né? Você não pode esquecer que o P ali, ele é o natural, né? Então ele começa no 0, 1, 2, e na ordem crescente do desenvolvimento aí do binômio, o que acontece? O P igual a 0 é o primeiro termo. P igual a 1, segundo termo. Então é sempre menos 1, né? Então P igual a 3 vai ser o quê? O quarto termo. E assim sucessivamente. Tá joia? Bem, para resolver a questão é só substituir aí, né? Porque eu já tenho um n, né? O meu n é 10, né? Então eu vou botar aqui, ó, 10, combinação de 10 P a P. Eu não sei quem é o P, né? É exatamente isso que eu quero, né? Elevado ao A, o meu A é x elevado a menos 2, isso elevado a n, que é 10, perdão, deixa eu voltar aqui, 10 menos o P. Interessante você colocar, como tem uma subtração aqui, e está no expoente, botar um parênteses, né? Nunca é demais. E aqui tem que tomar muito cuidado agora. Por quê? Porque o sinal aqui é negativo. Então, ó, eu vou botar o segundo termo aqui, eu vou botar, ó, menos o quê? X ao quadrado elevado a quanto? Elevado a P. Tá? Isso aí, ó, aqui, ó, vou botar um igual aqui para ganhar espaço, vou repetir aqui a combinação, 10 P a P, tá ok? Aqui, já dá até para eu multiplicar esse menos 2 aqui, né? Vai ficar o quê, ó? Vai ficar x elevado ao quê? A menos 20 mais 2P, menos 20 mais 2P, vou botar o parênteses, nunca é demais, eu distribuí o menos 2 aqui, ó, ok? Mais 2P, e aqui, ó, o que vai acontecer? Como eu não sei quem é o P, eu vou abrir assim, ó, menos 1 elevado a P, tá joia? E aqui eu vou deixar o x ao quadrado elevado a P, que vai dar x elevado a 2P, tá bom? Muito bem, então é isso aí, ó. Esse camaradinho aqui, menos 1 elevado a P, como eu não defini quem é o P, eu vou passar ele aqui para frente, tá? Tá tudo multiplicando ali, né? Então, menos 1 elevado a P, que multiplica a combinação de 10
P a P. E agora, ó, vezes o quê? Eu vou multiplicar esse X vezes esse X aqui, ó. Potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então vai ficar X elevado ao quê? A menos 20 mais 2P mais 2P, que vai dar o quê? Menos 20 mais 4P. Tá ok? Zé Fini. E agora? O que eu faço agora? Agora eu tenho que lembrar do que a questão quer. O que a questão quer? É que esse número aqui, ó, ele seja independente de x, ou seja, isso aqui tem que ser igual a quanto? Esse expoente, para que seja independente. Esse expoente tem que ser zero, né? Então, vou escrever aqui, ó, menos 20 mais 4P, e isso tem que ser igual a zero. P tem que ser igual a quanto, então? P tem que ser 5. Tá? Então, é assim que eu defino P. Se aqui ele pedisse x a 1, eu pegaria isso aqui e igualaria a 1. X a segunda potência, igualaria a segunda potência, tá ok? Aí vai depender da questão. Como ele quer o termo independente, ó, é o x elevado a zero, né? Então isso aqui tem que ser nulo. Para isso ser nulo, P tem que ser 5, né? Então defini o meu P. Pronto. Uma vez definido o P, agora virou brincadeira de criança, né? Agora é só substituir aqui, ó, para eu ver que número é esse, que é exatamente o que a questão pede. Então vai ficar menos 1 elevado à quinta. Então eu já sei que o meu resultado vai ser o quê? Negativo, né? Menos 1 é o 5 é ímpar, né? E aqui vai ficar a combinação de 10 tomado 5 a 5. Que é o que eu quero, tá ok? Então isso vai dar menos, já sei que vai dar menos. E aqui é a fórmula da combinação, né? Então vai ficar 10 fatorial sobre 5 fatorial vezes 10 menos 5, né? Fatorial, que é 5 fatorial também. Aí a partir daqui, meu querido aluno, é continha, né? Então vou botar o menos aqui, vou abrir aqui o fatorial, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5 fatorial. E embaixo, 5 fatorial, 5 fatorial. O 5 fatorial aqui, eu vou dar um tapa nele, ó. Ó. Vai embora. E aí vai ficar aí, ó. Estamos quase terminando. Menos aqui. E em cima, ó. Embaixo vai ficar o quê? Eu já vou simplificar para jogar direto lá já, ó. Ficou 5 fatorial. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Aí aqui tem milhares de maneiras. Eu gosto de simplificar antes de multiplicar. Tem aluno que multiplica em cima, multiplica embaixo, depois divide. Eu acho mais rápido fazer assim, ó. 5 vezes 2, 10. Já mandei embora o 10. Ok? Esse 3 aqui, ó, dou um tapa no 9, transformo ele em 3. Esse 4 aqui, dou um tapa no 8, transformo ele em 2. Tá joia? Embaixo, cancelei tudo, né? Cancelei tudo. E em cima ficou o quê? 3 vezes 2 vezes 42, né? 6 vezes 42. 6 vezes 42 vai dar 252. 252. Tá joia? O que a gente encontra lá, negativo, ó. Lembro mais uma vez, atenção aí com relação ao sinal, que nós encontramos lá na letra D, né? D de dado. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado aí da solução. Que volta e meia cai e não vamos perder. Bem, tá aí, ó. Em uma urna existem 12 bolas, das quais 7 são pretas e 5 são brancas. De quantos modos podemos tirar 6 bolas da urna, das quais 3 sejam brancas? Olha aí. De quantos modos podemos tirar 6 bolas da urna, das quais 3 sejam brancas? Então vamos lá, questão aí, vamos apresentar uma solução. Então a amostra lá é o quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolas pretas e 5 bolas brancas. O que se quer? O que eu quero?
Isso é sempre importante, você saber o que tu quer. O que eu quero? Eu quero 3 bolas preta e 3 bolas branca, né? Isso é o que se quer, não é isso? Ele quer, ó, para se escolher 3 bolas pretas entre as 7 existentes, façamos combinação, como a ordem não importa, né? Combinação aí de 7 tomado 3 a 3. Tá ok? Dão 35 formas. Tá? Para se escolher 3 bolas brancas entre as 5 existentes, combinação de 5 tomado 3 a 3. Tenho 10 maneiras de fazer isso. E aí, pelo princípio multiplicativo, né? Como eu tenho 35 formas disso e 10 formas de fazer isso, quando eu agrupo isso aí, basta apenas que eu multiplique para ter a quantidade total, né? De formas que eu tenho de fazer isso aí. Tá? Então, uma questão simples, mas é uma questão que você tem que saber a fórmula de combinação, né? Entender que aqui, ó, não interessa, né? A ordem que eu tiro a bola, não interessa. Se eu vou tirar uma preta, uma branca, depois uma branca, depois outra preta, não importa. A ordem ali para mim não importa. O que importa para mim é ficar com 3 bolas pretas e 3 bolas brancas. É o que eu quero. Tá joia? Olha aí, meu querido aluno. Essa questão aí, ó, graças a Deus eu escutei o professor Edgar, hein? Olha aí. Tá aí. Essa questão teve aluno que me mandou, né, dúvida. Professor, qual é a diferença de um número complexo não real para um número complexo? Aí eu falei, para o número real, complexo não real para o número real, é um negócio mais ou menos assim. Isso aí, por mais simples que seja, às vezes isso aí dá uma dor de cabeçazinha, né? Porque a gente fala assim, quer ver? Olha só, vamos bater um papo aqui, 1 minuto, vamos perder 1 minuto aqui, na verdade ganhar. Eu tenho uma equação do 2º grau, quantas raízes eu tenho nessa equação? Aí o aluno fala, professor, 2 raízes. Aí eu pergunto, 2 raízes o quê? Olha só que coisa interessante, é conceitual isso, hein? Isso é algébrico. Conceitual é algébrico, né? 2 o quê? Aí o aluno fala, 2 raízes, mas 2 raízes o quê? 2 raízes reais? Isso não é verdade. Isso contraria o conceito fundamental da álgebra. Porque o grau da equação polinomial dá o número de raízes complexas. Então, se eu tenho uma equação do 3º grau, a certeza que eu posso, isso sim eu posso afirmar, é que eu tenho 3 raízes complexas. Mas eu não posso afirmar que eu tenho 3 raízes reais. Eu posso ter uma equação do 3º grau com 2 raízes, vai ter 3 raízes complexas e uma raiz é um real puro, um real sem a parte imaginária e dois complexos com parte imaginária. Eu posso ter dois complexos imaginários puros como raiz. Não, percebe? Então é isso que eu tô... Parece besteira esse negócio, mas esse negócio, se você não tiver muito bem definido, que todo número real é complexo e que nem todo número complexo é real, se você não tiver com isso aí muito bem definido, e definido que o grau de uma equação polinomial dá a quantidade de raízes complexas que essa raiz tem, uma outra coisa também que dá dúvida é aquele negócio do conjugado. Por exemplo, eu vou ser mais claro no que eu estou falando aqui, ó. Vamos lá. Sabendo que menos 3 e menos i, menos 1 menos i, são 2 raízes do polinômio, o polinômio do 5º grau. Ó. Eu pergunto para você, quantas raízes tem esse polinômio? Ele tem 5 raízes. 5 raízes complexas. Aí você fala assim,
E quantas foram dadas? Aí tem um monte de aluno, Edgar, se liga isso aqui, tem um monte de aluno que fala assim, ó, professor, ele deu 2 raízes, ele deu uma complexa, há uma tendência a isso, é isso que eu quero te alertar. Ele deu uma complexa e deu uma real. Não, aluno, ele não deu uma complexa e uma real. Ele deu 2 complexas, porque todo real é complexo. Só que a gente tem uma tendência a olhar isso aqui, ó, como real e não como complexo. A gente associa, né, o complexo ao camarada que tem a parte imaginária. Só que a gente esquece que todo real é complexo. Então, na verdade, -3 é complexo. Percebeu o que eu estou querendo dizer? E isso dá uma confusão. Eu entendo a dúvida do aluno. Tá ok? Então, muito bem, ele deu essas 2 raízes aí. Só que é o seguinte, nós sabemos que o complexo não real, aí sim a linguagem, ó, complexo não real, ou seja, o complexo que possui, né, o coeficiente da parte imaginária não nulo, né, o complexo da forma algébrica A mais BI com B diferente de 0. Esse complexo não real, quando ele é raiz, o que eu tenho que saber? Que o seu conjugado também será. Isso é fato. Então, na verdade, aqui nessa questão, ele não me deu 2 raízes complexas, né, Edgar? Ele me deu 3 raízes complexas. Olha que interessante. Ele me deu... Ele me deu o complexo, ó. Se liga, taradinho, ó. -3 mais 0i. Ele me deu o complexo -1 menos i. Ok? E como esse complexo não real aqui, quando um complexo não real é raiz, o seu conjugado será raiz também, eu concluo de cara que -1 mais i, que é o conjugado desse cara, também será raiz. E isso é sempre. Quando eu tenho lá A mais BI com B diferente de 0, sendo raiz, né, de um polinômio qualquer, o seu conjugado, o A menos BI, será raiz desse polinômio, ok? Então, na verdade, ele me deu 3 raízes. Gente, vocês vão me perdoar, existem várias formas de fazer essa questão, tá? Mas eu, sinceramente, eu insisto que vocês lembrem, cara, é igual montar a equação de segundo grau ao contrário. Se eu tenho, ó, isso funciona sempre. Olha aqui, ó. Se eu tenho x igual a 1 e x igual a 2, como raízes de uma equação de segundo grau, como é que eu monto essa equação de segundo grau? Ó, x igual a 1, isso aqui não é x menos 1 igual a 0? Pô, só passar o 1 para cá. X igual a 2, isso aqui não é x menos 2 igual a 0? É ou não é? Então, se eu quero voltar para a equação, se esse número aqui é igual a 0 e esse número é igual a 0, o produto desses 2 números, porra, é 0. Então, o que a gente pode fazer aí? A mesma coisa ali, ó, que é o que eu vou apresentar a solução aqui, ó. Tô só passando o raciocínio. Passo esse -3 para cá, vai ficar x mais 3 igual a 0. Passo esse -1 e esse menos i para cá, vai ficar mais 1 mais i, x mais 1 mais i igual a 0. Passo esse -1 e esse mais i para cá, vai ficar x mais 1 menos i igual a 0. Multiplico tudo e igualo isso aí. Pego isso aí e faço o quê? Isso vezes mais 2, cara, tipo x menos a, x menos b, ou x mais a ou x mais b, tanto faz. Quando eu multiplicar tudo, vai dar esse polinômio aqui, ó. Então dá para fazer de 2 formas. Ou eu monto todos esses caras, x1, x2, x3, x4, x5, faço essa multiplicação e no final faço uma identidade polinomial, que é uma saída, ou eu faço da forma que eu gosto de fazer. Mais uma vez eu insisto. Multiplica esses caras aqui
e divide por esse cara. Porque, porra, a multiplicação desses caras vai dividir esse cara aqui. Não tem como não dividir. Porque isso aqui são raízes disso aqui. Então, ó, olha a solução que eu vou lhe apresentar. Olha lá, ó. Na verdade, eu vou... Olha lá. Eu tenho o quê, ó? X igual a menos 3, x igual a menos 1 menos i, x igual a menos 1 mais i, que é o conjugado disso aqui. Tá ok? Como está escrito ali. Então, ó, esse camarada vai ser o quê? Olha lá, ó. X mais 3. Só passar para cá, ó. Opa. X mais 3 igual a 0. Ok? Tá aqui o x mais 3. Esse cara aqui, quem é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui é só passar isso aqui pro outro lado, igual a 0. Isso aqui é igual a 0, isso tudo aqui. Quem é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui é esse cara aqui passando pro outro lado, ó. Mais 1 menos i. Isso aqui também é igual a 0. E aqui eu boto, ó, um x menos a e um x menos b aqui qualquer. Que são exatamente aí os outros valores que eu não tenho, né? São as raízes que eu não tenho. Multiplico isso tudo aí, vai cair numa identidade polinomial, né? Aí, ó, o que eu faço? Aí eu vou pegando aí, depois eu vou agrupando os termos, né? Agrupo os termos todos e faço aí, igualo ao polinômio que eu tenho, né? E chego na resposta aí. Então vai ficar isso aí, ó. Vamos fazendo a igualdade dos termos aí, eu vou chegar no final aí, ó, agrupando, né, os termos de mesmo grau, eu vou chegar à conclusão que A mais B, ó, A mais B é igual a 5, né, e que A vezes B é igual a 6, ou seja, dois números que somados dão 5 e multiplicados dão 6. Aí ficou fácil, né, aluno? Esse número é 2 e 3. Tá ok? Então, ó a conclusão que eu chego, ó. Ó a conclusão que eu chego. X mais 3, lembrando que eu botei aqui x menos a, né? Então, se o a é 2, tem que botar x menos 2. E x menos 3. Então, x mais 3 vezes isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso, vai dar aquele polinômio lá do quinto grau, né? Então, as raízes aí são o quê? Menos 3... 2, 3, que é o A e o B, né? Que achei. Menos 1 menos I, menos 1 mais I. Essas três aqui foram dadas. Essas três foram dadas. Na verdade, duas, né? Essa aqui eu tirei dessa. E essas duas aqui eu achei dessa forma. Bem, tendo achado as raízes aí, agora eu vou analisar as alternativas. Olha como é que dá um nó na cabeça. O polinômio não possui raízes reais. Falso. Ok? O polinômio possui raízes reais. Menos 3 é reais, 2 é real e 3 é real. O polinômio possui exatamente uma raiz real. Mentira. Ele possui 3. Menos 3, 2 e 3. O polinômio possui exatamente duas raízes complexas. Isso aqui, aluno, é isso que eu estou falando para você. Essa alternativa, ela, antes de começar, já era para ter sido anulada, porra. Se o polinômio do quinto grau, ele tem 5 raízes complexas, porra. Então isso aqui, ó, aqui é nunca. Isso aqui contraria o princípio fundamental da álgebra. Isso aqui é fora. Essa aqui, ó, 4 raízes complexas e 2 raízes complexas, exatamente, isso aqui é para te induzir aquele erro maluco lá. Para o cara olhar aqui, ó, ele olhar aqui, Edgar, vê se não é isso. Eu estou enfatizando porque isso é importante. Ó, o cara perdeu uma questão por causa de uma porra dessa. Ele olha aqui, aqui tem 2 complexas e 3 reais. Não, aluno, aqui tem 5 complexas. 5, todo real é complexo. Ok? Então, estou sendo incisivo para você não perder, né? Caso caia uma questão que dependa desse conhecimento, você não dá mole. E aí, até por uma eliminação, né? A única que pode ser aí. Agora, olha só como é que está escrito na última. Olha que bonito. O polinômio possui exatamente 2 raízes complexas não reais. Aí sim. Por quê? Ó.
duas raízes complexas, são complexas? São não reais. De fato. De fato. Porque o coeficiente da parte imaginária aqui é diferente de zero. Então esse número aqui, ele é complexo, ele é um número complexo, é uma raiz complexa, entretanto, essa raiz não é real. Isso aqui não é um número